Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Domingo passado houve a ceia, eu comecei a falar sobre esse assunto e não concluí. E certamente hoje eu não vou concluir de novo, mas é um texto, uma palavra que tem ardido muito no meu coração. Então, cada domingo, nós vamos falando um pedaço dessa palavra, para que possa ficar no seu coração também. O tema é soldados de Cristo, soldados de Cristo. Você é um soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, é bem específico esse texto. Vamos lá? Ninguém que milita, toda a igreja, vamos lá. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. O Emerson puxou meu tapete ali, botei noutra versão, mas eu amo mesmo assim. Na minha versão, o que eu quero falar é: nenhum soldado em serviço, a versão só muda um pouco, mas o sentido é o mesmo, se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu quero fazer aqui um apanhado rápido do que nós já falamos desse texto também. Não posso deixar de fazer menção aqui ao Miguel e a Janete, que estão aqui. Deus abençoe esse casal querido da nossa igreja. No domingo passado nós falamos sobre a necessidade de pensarmos da igreja, toda a igreja, como um exército. Não tem como fazer essa distinção. E ainda mais, pensar na igreja como não só como um exército, mas como uma tropa específica, uma tropa de elite do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre li esse texto de Timóteo, capítulo 2, verso 4, pensando que o Senhor estava dizendo para aqueles que têm ministério de tempo integral, dizendo assim: olha, você que está na igreja, você que está no ministério pastoral, você que está no ministério de música, você que está exercendo o ministério, você não pode se envolver com nada nesse mundo. Você tem que pedir demissão, você tem que pedir baixa do quartel, você tem que pedir demissão do emprego, você tem que sair da onde você está. Então isso é uma leitura muito simplista, pensar dessa maneira. Pensaríamos assim: nenhum homem, nenhuma mulher que trabalha para Deus pode fazer outra coisa. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para toda a igreja, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para as mulheres, para os homens, para a geração master, ou seja, a terceira idade. Então, independente da sua idade, independente do seu sexo, independente da sua profissão, da sua atividade, lógico, as atividades lícitas, todos nós fazemos parte do exército de Deus. Amém? E, através de Jesus Cristo, seu Filho, nós sabemos que o Senhor levanta esse exército na terra. E domingo passado eu falei que o pensamento é o seguinte: mas a igreja não é noiva de Cristo? Tudo bem, concordo contigo, é noiva, mas de coturno e capacete. De coturno e capacete, uma noiva já preparada para a guerra, para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor se refere à noiva, está falando da pureza, está falando que a igreja, o soldado, não pode se envolver em nada ilícito e principalmente dizer não ao pecado. Então, por isso é a noiva, no sentido de pureza, mas no sentido de agir como um rolo compressor, saindo para pregar, falar do Evangelho de Cristo. E o versículo resume bem a nossa missão neste mundo, a nossa responsabilidade como igreja. E lembrando,
você pega esse versículo e você pode fazer 6 perguntas ao versículo. O versículo, coloca novamente, por favor, Anderson, Emerson. Ninguém, tira o ninguém e bota nenhum soldado que se... Não vai dar, vamos lá. Não vai dar, pode deixar assim mesmo. Vamos lá? Ninguém... Então, ou seja, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Então, a primeira pergunta do texto é: quem somos? Nós somos soldados. Repita comigo. O texto está dizendo: nós somos soldados. O que fazemos? Nós servimos. Nós servimos. Como soldado, nós servimos. Aonde servimos? Neste mundo. Quando? Agora. Como faremos isso? A Bíblia diz: sem embaraços. Por que faremos isso? Para agradar aquele que nos argimentou, aquele que nos chamou, aquele que nos convocou. Então o Senhor está dizendo que você, como soldado, você vai servir neste mundo agora, sem embaraço, para agradar o seu comandante, Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria de dividir essa mensagem. Domingo passado falamos o que é o soldado de Cristo. E hoje eu quero falar o que pode embaraçar o soldado de Cristo. Pense um pouquinho o que pode embaraçar os soldados de Cristo. Domingo passado nós vimos o que é o soldado em serviço. Falamos de Efésios 2, verso 1, que ele nos deu vida estando nós ainda mortos. Então o Senhor nos chamou. Outro exemplo desse soldado é quando Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia diz que o Senhor levanta o profeta para que o profeta pudesse falar numa visão que o profeta tem de um vale de ossos secos. E quando o profeta abre a boca e fala, se levanta um exército. Mas o exército ainda estava sem vida. Foi necessário que houvesse uma intervenção de Deus para que aquele monte de homens que se levantaram pudessem ter vida para guerrear. Então, às vezes, nós somos esse soldado em pé, mas ainda precisa de algo, precisa desse toque, precisa do Senhor tocar na nossa vida para que entendamos a responsabilidade aqui em Laranjeiras, em qualquer outro lugar nesse país. Eu e Dalvinha, em setembro, estaremos indo lá para a África para passar o mês lá na igreja que nós estamos organizando lá na África. O terreno já está comprado lá no pastor Nélio, e pastor Nélio tem feito um trabalho maravilhoso como professor universitário, evangelizando os universitários. A igreja tem crescido com muita criança, muito jovem, e isso é o rolo compressor, é a igreja do Senhor trabalhando. Então, ou seja, Ezequiel, quando o Senhor pergunta a Ezequiel, homem de Deus, esses ossos poderão ter vida? Esses ossos poderão ser usados como soldados? O Ezequiel, ele dá uma resposta saindo pela tangente. Ele diz: tu sabes, Senhor, ou seja, me tira disso, eu não quero falar isso. Então o Ezequiel diz assim: tu sabes. E o Senhor, independente da resposta do profeta, ele dá uma ordem dizendo assim: profetiza sobre os ossos. O que o Ezequiel não poderia ter feito? Julgar, dizer: pastor, Deus, é só osso. Às vezes você passa aqui na Praça São Salvador, você vê gente bebendo, você vê gente fumando, você vê gente fazendo, brincando, vê gente boa, famílias também, mas você vê muita coisa errada e você talvez pense assim: será que dá certo? Será que vale a pena pensar? Será que vale a pena profetizar? Vale a pena. Aqueles homens que estão lá, independente de qualquer coisa,
a palavra do Senhor pede para que nós não julguemos. O que nós precisamos fazer é profetizar bênção na vida dessas pessoas. Profetiza sobre os ossos. E na obediência, o milagre acontece. Repita comigo, é na obediência que o milagre vai acontecer. A igreja que sai, vai para entregando papelzinho, como você pode chamar, papelzinho hoje em dia não dá certo. Mas na obediência, é papelzinho, é abraço, é o que você fizer, não é o que você está fazendo, é o Deus que você está servindo. Pare de pensar que o método é a solução para o problema. A solução ainda é 2 joelhos no chão e pedindo a Deus que o Senhor levante um exército. Outro exemplo foi da caverna de Adulão, que o Senhor, 2 Samuel capítulo 22, o Senhor Deus levanta o Davi, o seu profeta, o rei, que vai se tornar, ele fugia do Saul, a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna, naquela caverna ele precisa ter um exército, e Deus manda 400 homens ali para aquela caverna. Que homens eram esses? Eram homens em apertos, endividados, angustiados, amargurados, flamenguistas, só essa tropa. O Senhor falou assim: eu posso modificar o coração desse povo, eu posso, mesmo sendo isso tudo, eu posso transformar isso em boa gente, eu posso transformar isso em um grande exército. Então não julgue. Imagina se Davi fosse julgar: eu quero esse camarada nada, ele não vai trazer oferta para a igreja, ele vai trazer problema para a igreja. Eu quero esse camarada angustiado, ele só vai andar chorando aí pelos cantos, vai contagiar o ambiente. Eu quero esse homem endividado nada. Mas Davi não julgou. Davi aceitou aquele que o Senhor dava, e a Bíblia diz que eles foram responsáveis pelas maiores conquistas do povo de Israel. Esses homens se tornaram os valentes de Davi. Esses homens, eles tiveram uma missão maravilhosa nas mãos do Senhor. Quando Salomão subiu ao trono, a Bíblia diz que não havia inimigos, só havia paz. Quem foram os responsáveis? Esses endividados, esses que você não dava nada, mas Deus viu um potencial como exército. O Senhor está nos chamando para sermos o seu exército. O Senhor está te convidando a você virar a página. Os homens lá da caverna de Adulão, eles viraram a página. Eles eram covardes, amargurados, medrosos, mas eles não ficaram lambendo ferida. Eles viraram a página. Eles agora se colocaram nas mãos do Senhor. Eles não ficaram alimentando a sua raiva, o seu ódio, a injustiça que eles sofreram. Não. Se você foi injustiçado, caluniado, perseguido, a Bíblia diz: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. E o Senhor chama essas pessoas para o seu trabalho. A palavra do Senhor diz que, em Joel capítulo 3, verso 9 a 10, eu gostaria que a igreja pudesse abrir a sua Bíblia, ler aqui como for colocado aqui no Data Show. Joel capítulo 3, 9 e 10, Deus traz uma palavra de promessa ao povo de Israel, avisando que estaria restaurando a nação. E chega no verso 9, ele fala algo maravilhoso. Vamos lá, toda a igreja. Proclamai. Eu sempre pensei nesse texto como uma batalha de improviso. Deus estava falando assim: não deu tempo, pega a sua picareta, pega a sua pá, vamos transformar isso em espada, vamos para a guerra. Parece que é uma batalha de improviso, parece que o Senhor está dizendo assim: não tem tempo, vamos lá, vamos improvisar com o que você tem e vamos para a batalha. Mas não é isso.
O Senhor está dizendo assim: eu quero que vocês se coloquem como soldado. Eu quero que você pegue a sua ferramenta de trabalho. Qual é a sua ferramenta de trabalho? É o arado. Então eu quero que você pegue a sua ferramenta de trabalho. Eu quero que você pegue a sua foice. Eu quero que você pegue a sua foice e transforme em lança. Eu quero que você não esqueça de levantar o abatido. Se você vê alguém abatido, levanta o abatido. E depois de ter feito isso tudo, olhe no espelho. Lógico que não tinha espelho, me dá um desconto. Olhe no espelho e diga, olhando no espelho: eu sou forte. Eu sou forte. Mas eu sou forte, eu não tenho espada. Mas o Senhor é a tua espada. O Senhor é a tua espada. Mas eu não sei me portar, eu não sei falar, eu não tenho boa dicção. Mas olhe no espelho, olha as suas limitações, olha o Deus que você serve e diga assim: eu sou forte. Sabe por que você pode dizer que você é forte? Porque Filipenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo estava falando, ele estava dizendo que depois de todos os problemas, de toda dificuldade, passando por tudo que você está passando, você poderia olhar para trás e dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante que esse versículo não aponta dizendo que você pode comprar casa, carro, viagem, não é nada disso. Ele está dizendo que você pode passar por todas as lutas, todas as crises. Se você ler os versículos anteriores, você vai fazer a leitura correta desse versículo. Então você vai estar dizendo: posso todas as coisas. Eu posso passar pela crise, eu posso passar pela falta de recurso financeiro, eu posso passar pela ingratidão, eu posso passar pela traição, eu posso tudo, mas eu sei que o Senhor me fortalece. Ele está dizendo assim: eu não dependo de outros, eu dependo do Senhor, é Ele que me fortalece. Por isso que o Senhor deixou bem claro, depois de fazer tudo, de preparar as suas armas, diga: eu sou forte. Eu sou forte. Esse texto, lamber ferida, é muito ruim, agride o seu ouvido, agride o meu ouvido, mas é o que o cachorro faz. O cachorro acha que ele vai curar a ferida dele lambendo. E não é isso. Você vai lá no veterinário, cadê Thaís? Você vai lá no veterinário, o veterinário bota lá uma baju na cabecinha dele para evitar que ele lamba a ferida, porque não vai curar. Não adianta você ficar remoendo, que não vai passar. O que você precisa é virar a página e dizer assim: eu sou forte, Deus me fortalece, amém? Amém? Paulo, a Bíblia diz que o Senhor nos chama e chamou o apóstolo Paulo para transformar o local onde ele estava. E Colossenses capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo fala aos escravos convertidos que eles deveriam fazer o melhor no seu trabalho. O apóstolo Paulo, ele não diz assim: eu quero que vocês venham para a igreja, se rebelem contra os seus senhores. Não, continue sendo escravo, continue servindo, mas seja o melhor escravo. Faça o melhor, faça o melhor. Aí, olha, verso 23, vamos toda a igreja. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Não está falando para pastores isso não é gente de título não, era gente sem título, escravo. Não desiste não, Emerson. 24 agora. Não desiste de mim não. Isso, vamos lá. Saber que recebereis do Senhor. Então, ou seja, o Senhor está dizendo assim: saiba que vocês receberão uma recompensa. Nada que você faça para Deus passa em vão. Não existe oração que não é ouvida. Aquela história que Cacau dizia na época do seminário: essa oração não passou daqui do teto. Isso é conversa de seminarista. Não existe isso não. Toda oração chega a Deus. Toda.
Pastor, mas toda? Toda. Agora, tem umas que não serão respondidas. Por causa do seu pecado, faz separação entre você e teu Deus. Então, o Senhor ouve tudo. Então, aquela doença, aquele momento que você estava com raiva, aquele momento que você não estava querendo orar, fale com Deus. Ele ouve tudo. Converse com Ele. É Ele que pode te ajudar. Então, o Senhor está dizendo, o apóstolo Paulo falava à igreja, olha, fale aos escravos convertidos que eles deveriam fazer o melhor trabalho. Saiba que vocês receberão recompensa por essa atitude. Quando você honra aqueles que te chamou, então você poderá ser abençoado. E hoje eu quero falar mais 5 minutos sobre soldados infiltrados. Repita comigo. Soldados infiltrados. Eu fiz isso tudo por amor a você que não veio domingo passado. Mas agora eu quero falar sobre soldados infiltrados. Eu penso na igreja como um exército. Eu penso na igreja como uma elite. Então nós pensamos na elite de guerra, mas eu também penso na igreja como um soldado infiltrado, como aquele que está sendo infiltrado, e eu gosto muito de pensar numa pessoa que foi estratégico na vida de Jesus, na morte de Jesus, José de Arimateia, homem rico, homem influente, homem que a Bíblia, você só tem conhecimento dele agora, mas esse homem usou a influência que ele tinha para entrar e falar com Pilatos. Se esse homem não fosse influente, ele não falaria com Pilatos. O que José de Arimateia era? Um soldado de Deus infiltrado, para ser canal de bênção, para ser usado pelo Senhor no momento oportuno. Era um canal infiltrado ali. Ele pede o corpo de Jesus e certamente se fosse outra pessoa, Pilatos não receberia e poderia ter acontecido algo até pior. Mas ele recebeu José de Arimateia e fez o que José de Arimateia havia pedido. Mas aquele homem aceitar uma palavra de José de Arimateia, para você ver a influência que esse crente tinha na corte lá do Pilatos. A mesma coisa que estava como um soldado infiltrado é a serva de Naamã. O Senhor permitiu, ela vai como escrava, você sabe muito bem a história, e lá, no momento oportuno, esse soldado infiltrado conseguiu fazer a diferença e o seu Senhor foi curado e foi abençoado. Deus usou Esther também, disfarçada de rainha, para ser bênção na vida do povo de Israel. Interessante que Esther estava com medo, e Mardoqueu, seu tio, fala um texto, Emerson, Esther capítulo 4, verso 14. Esse texto eu tenho falado sempre quando acontece algo. Olha o que o tio de Esther, Mardoqueu, fala para ela. Vamos lá, toda a igreja. Porque não tira não. Quem sabe se foi para esse momento que Deus te colocou naquele condomínio? Quem sabe se não foi para esse momento que Deus te colocou no meio daquelas pessoas ali do trabalho? Um crente de paletó e gravata, Bíblia debaixo do braço, não consegue chegar diante de um juiz. Você, como advogado, você consegue. Um crente de paletó e gravata, Bíblia debaixo do braço, não consegue entrar, às vezes, em um hospital no momento crítico, mas você consegue. O Senhor está dizendo assim, quem sabe, Esther, através do seu tio, quem sabe se não foi para esse momento? Você acha que você foi chamada para ser prostituta de luxo de um rei? Não. Deus te colocou para muito mais. Quem sabe se não foi para esse momento?
Eu quero que você consiga ler, entender que você é um soldado infiltrado. Um soldado infiltrado que não se embaraça. Soldado embaraçado, acabou, não faz nada. Que não se embaraça com as coisas desse mundo. Quando nós, como igreja, nós fazemos uma separação, e o Senhor, eu quero orar pela minha vida financeira, eu quero orar pela minha vida material, eu quero orar pela minha vida espiritual, eu quero orar pela minha vida profissional, eu quero orar por minha vida esportiva, eu quero orar. A gente vai dividindo, e o Senhor te olha como Ele quer te usar no todo, Ele quer te abençoar no todo. No todo, esteja colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Isso que é entregar a vida a Jesus. Aquele pensamento do passado que se tinha, quando eu me aposentar, eu trabalho. Não existe isso. O Senhor não é o INSS. Ele quer você agora. Agora. Não é depois que se aposentar. O apóstolo Paulo fala que você precisa estar envolvido em tudo. Você precisa até ganhar dinheiro. E o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,10 que o problema teu não é o dinheiro. Se o teu dinheiro é problema, me dá que eu resolvo. Me dá ele. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. A raiz dos males não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Se o dinheiro ficar no teu bolso, está tudo bem. O problema é quando você tira do bolso e bota no coração. Aí complicou. E por isso que ele está dizendo que vai ser a raiz de todos os males. Vamos lá, 1 Timóteo 6, verso 10. Toda a igreja. Que o amor ao dinheiro Então, o problema é quando está no coração. Se você discute mais política do que o reino de Deus, aí é perigoso. Se você discute mais o futebol do que o reino de Deus, é perigoso. Se você discute mais coisas desse mundo, do filme, da série, da novela, dos cientistas, dos ladrões, da violência, se isso está mais no teu coração, aí é embaraçoso. É embaraçoso. Você precisa saber que se isso está acontecendo, se você tem gastado seu tempo com as coisas desse mundo, isso está te embaraçando, a luz vermelha tem que acender. Perigo, você está se embaraçando nessas coisas. Você pode estar na política, você pode estar em qualquer lugar, no campo de futebol, você pode estar em qualquer lugar, mas entenda, não permita o embaraço. Trabalhei muito tempo como pastor na Brahma. Pegava aqueles puritanos dizendo, que absurdo, pastor, o senhor na Brahma. Que absurdo, o senhor lá naquele lugar. Mas naquele lugar, eu com os crentes que estavam lá, fizemos a diferença. Fizemos a diferença naquele lugar. Até mesmo pela responsabilidade, até mesmo pelas acusações do lado de fora. O que eu não poderia é deixar meus 3 filhos, minha família passar necessidade. Isso não. Tá bom, eu não estou lá. E aí? Se você negligencia o seu filho, sua mulher, a sua família, você é pior do que o ímpio. Então, entenda, entre em qualquer lugar, mas seja luz. Um crente não poderia entrar lá na Brahma, onde eu estava, mas eu estava lá. Os crentes estavam lá. Os irmãos que nós fazíamos o culto todo dia antes do almoço estavam lá. E fizemos a diferença naquele lugar. Para terminar, eu quero trazer uma estatística muito interessante para você. Uma igreja de expressão lá de São Paulo fez essa estatística. E essa estatística é do ano retrasado. Eles diziam, foram feitas uma estatística com as pessoas da cidade lá, que foi feito, não lembro da cidade lá de São Paulo, que foi feita
a entrevista. Então perguntou assim: como você foi conduzido a Cristo? 65% disse assim: por um amigo ou parente. 15% diz: por uma necessidade eu fui a Cristo. 6% diz: assistindo um culto. 4% diz: uma atividade na igreja. 3% diz: por uma visita de um pastor. 2% diz: através de um pastor me evangelizando na rua. 3% diz: através de um estudo bíblico. 2% diz: através de uma campanha de evangelismo. Então, o que essa pesquisa mostrou? Observe que o plano de Deus para levar o evangelho ao mundo sempre foi através dos seus filhos. 65% através de um amigo ou parente. Mas, se você reparar bem, se você pegar as respostas, assistindo um culto, que dá aí 6%, quem levou essa pessoa para participar de um culto? Um amigo. Se você falar assim, uma atividade da igreja, quem levou? Um amigo. Se você falar assim, um estudo bíblico, quem deu? Um amigo. Se você falar assim, uma campanha de evangelismo, quem levou? Um amigo. Se você for falar assim, por uma necessidade, quem supriu? O amigo. O amigo. Então, ou seja, o evangelho não tem plano B. O Senhor conta conosco como soldados, soldados infiltrados. O Senhor colocou essa amiga do seu lado, esse amigo do seu lado, para que você faça a diferença. Não vamos cair na armadilha de ficarmos trancados dentro de nossas casas. Que Deus complete essa palavra em nossos corações, que o Senhor possa falar. E numa próxima oportunidade, o terceiro tópico é agradar aquele que o arregimentou, que convocou. Mas que o Senhor complete em nossos corações. Amém?